falando um pouco de cenário internacional, e tentando resumir um pouco, para a gente não chegar, para não ficar muito tempo nisso também, mas assim, olha a nossa situação, né? Os Estados Unidos estão aí com uma inflação core ainda elevada. Ao mesmo tempo que quando você começa a olhar para os dados americanos, os dados estão muito ruins. E há muito tempo. Né? Você pega, assim, os Estados Unidos ainda muito mais que a Europa, você tem ali, por exemplo, os mortgages fixos por muito tempo. Mas você vê os outros dados de building permits tal menor de 20 anos, você vê os dados de ISM New Orders, né? de fábrica, de novas ordens, você vê os dados de falência tão péssimos, você vê os dados... inclusive, agora começou a bater nos serviços, né? Então você teve o Initial Jobless Claims pior, você tem Continuous Claims pior, né? E aí tem aquele monte de gente, né? Short S&P, eu acho que talvez o pessoal até maior do que deveria estar para aguentar esse processo de piora, que na nossa visão vai acabar acontecendo mais quando o desemprego começar a aumentar mesmo, é o que normalmente acaba marcando os períodos de recessão. Mas assim, a situação lá não vai, né, na nossa visão, não vai ter como não sair de um jeito ruim. Uma vez que você passou todos esses anos, né, com juros mais elevados. Só que os bancos centrais, por outro lado, estão meio gato escaldado. Né? Eles falam, poxa, eu já errei na ida, né, aquela história do transitório. Se eu não matasse a inflação agora, né, ou mesmo olhando para a década de 80, né, negócio de baixar e depois ter que subir de novo e tal, eu quero matar essa inflação agora. Qual que é o grande risco? O grande risco é você realmente colocar os Estados Unidos numa recessão de fato. Coisa que eu acho que é meio inexorável, porque, assim, sabe aquela história? Você vai num restaurante, você pede, né, a comida, pede um vinho bom, pede a sobremesa, toma mais um drink, toma não sei o que lá. A única certeza que você tem é que uma hora vai vir a conta, né? E o americano tá nesse mundo Goldilocks, né? Tudo bem, agora a inflação vai cair aos poucos e aí a gente vai conseguir baixar os juros e tá tudo certo e a gente vai crescer e etc. Eu não sei se essa história vai se desenrolar dessa maneira como as pessoas gostariam. E olha que incrível, né? Pela primeira vez, você está tendo esses dados ruins americanos e a Bolsa não está sofrendo. E o VIX não está sofrendo. O VIX está num nível lá embaixo. Agora tem uns outros caras que estão sofrendo, que são o pessoal de renda fixa. Poxa, por que o CDS americano chegou a bater 180 pontos? Na GFC, né, na Great Financial Crisis, em 2008, ele foi para 60. Em 2011, por outros motivos, chegou ali a 100 e pouquinho. Não, a 80. Né? A gente bateu 180. Hoje voltou com a assinatura do Congresso americano. Né? Mas o que é isso? Né? O que aconteceu ali? Poxa, sabe quanto que é o caixa do governo americano hoje? Só de curiosidade? Hoje. 40 bilhões de dólares. Sabe quanto que é o caixa da Amazon? 50. A Amazon tem mais caixa que o governo hoje. Né? Por quê? Porque ele ficou só, né, sem conseguir emitir novos títulos por conta da questão do teto da dívida. Né, teto lá bem claro, né? Tipo empresa, né? Você tem, né, o conselho te deu tanto pra você gastar, gasta ali. E agora chegaram no negócio novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, poxa, essas empresas, né, vão precisar de dinheiro, eventualmente, né? O caixa das pessoas físicas está acabando. O governo deu aquele monte de dinheiro, todo mundo se acostumou, gastou aquela história toda. E hoje você tem um governo que vai emitir 1 trilhão em dívida no próximo trimestre, buscando dinheiro. Agora, os bancos têm esse dinheiro? Não. Os bancos não têm esse dinheiro, porque a gente viu que teve uma crise ali atrás. E qual que é o melhor jeito para os bancos começarem a ter sobra de capital? É não fazendo novos empréstimos. Se eu não faço novo empréstimo, teve aquele negócio da Treasury ter aberto, não sei o que lá, né? Então o meu valor presente dos títulos caiu, então eu tenho menos garantia, então o que ele vai fazer? Ele vai emprestar menos. Então aquela situação não estava ruim, vai piorar, porque quando o governo americano emite título, o que ele faz? Ele te dá o título e pega do dinheiro. Uhum. Não é isso? Então vai ter dinheiro a menos em circulação. Os bancos vão dar menos dinheiro para as pessoas investirem. Então a situação lá fora não está incrível. Né?
Então, assim, você provavelmente está arrumando para uma recessão, então, né, e aí, né, será que a renda fixa ficou mais arriscada que a renda variável? Eu acho que os fundamentos sempre voltam, né? No atual momento aconteceu isso, talvez você tenha ali realmente grandes empresas que são muito boas, tem modelos de negócios vencedores, né, o caso da Nvidia, da Apple, né, que veio a história da inteligência artificial, que ainda ajudou essas empresas, imagina. Nvidia subindo 160% esse ano. Meta subindo 120%. A Amazon, Facebook, a Amazon e a Microsoft subindo 40% esse ano. Né? Enquanto o resto do mercado, né? E aí o Bob Farrell, que é aquele lendário ali da Merrill Lynch e tal, tinha 10 regras de investimento. E uma delas é, poxa, toma cuidado com mercados estreitos, né? Narrow markets. Que poucas empresas sobem. E hoje os Estados Unidos é isso. Os Estados Unidos subiram 10 no ano, só que 9,5 são essas 7 empresas. Eu acho que o Fernando Ferreira, né, estrategista lá da XP, acho que... Falou disso. Ele tweetou que o S&P 500 tá subindo tanto, mas o S&P 5 tá respondendo por quase toda essa alta. Então, o headline parece muito bom, mas na prática já não é incrível e vai piorar. Agora, então, assim, tendo dito isso, quer dizer, o que a gente tá fazendo? Era isso? Não, mas antes o que a gente tá fazendo, só para costurar bem esse contexto, né? Que você falou aqui, né? Não tem como os Estados Unidos sair dessa situação de um jeito que não seja ruim. Ou seja, vai ter que ter uma recessão para trazer de volta a normalidade. Tudo isso está acontecendo. Mas os bancos centrais, né, já erraram no começo, não vão querer errar de novo. Isso aí você quer dizer que os bancos centrais vão... Eles estão demorando para baixar os juros. E assim piorando a recessão. Eles devem manter isso para vencer a inflação. Até a hora que vier dados horríveis da economia. A hora que a economia estiver péssima... Mas os dados já não estão horríveis ainda. É só um sinal amarelo para você. Tá ruim. Tá. Né? Tá ruim, mas eles estão falando de aumentar juros 25 na próxima reunião. A conversa atual é essa, inclusive. A probabilidade é igual ou mais. Não é cair. Porque uma hora vai ter que cair para regular esse negócio. E você vê espaço para subir juros mesmo depois de tudo que aconteceu naqueles bancos regionais? E eu acho que não deveria. De fato. Eu acho que não deveria. E eu acho que eles estão numa situação complicada. Né? Em português a gente falaria dilema, né? Em mercado financeiro falaria conundrum, né? Então, assim, é uma situação de correr o bicho fica, se correr o bicho pega, né? Não é mais ou menos assim? Né? Não sou bom de ditados também. Assim. Mas você fala assim, tipo, poxa, para onde que vai ceder? E aí é o grande medo. Então, né, como é que a gente consegue expressar um pouco mais... um outro negócio também interessante, assim, o mundo voltando a ser multipolar, esse é um assunto interessante também. Porque nos últimos, 50 anos, pós-guerra mundial, né, até... Né, os Estados Unidos tinha uma dominância muito grande. E hoje a gente tá vendo pipocar sinaizinhos de, né, outras ordens. Não acho que o dólar vai acabar, não é nada exagerado desse nível. Os Estados Unidos todo mundo tem que fazer negócio com essas próprias grandes empresas, todo mundo tem que comprar as coisas, né, da Nvidia, da Microsoft, então o dólar ainda é forte, mas assim, poxa, você vê ali, poxa, uma nova organização da Arábia Saudita de volta com a Síria, né, e, portanto com o Irã, você vê ali alguns países, poxa, falando assim, poxa, o próprio presidente do México falou, poxa, a gente não é colônia dos Estados Unidos, né? Alguns países da África fazendo parceria de novo com a China. Você vê a Índia querendo fazer um acordo com a Rússia. Você vê a Malásia propondo, né, um novo banco do sul da Ásia. Então você vê várias pipocadas de coisa meio assim, ex-Estados Unidos. Então você está tendo um mundo novo, cuja ordem pode mudar. O Lula e o Maduro aqui, né? Então, assim, falando que não querem a moeda comum, né? O BRIC, não sei quem mais, querendo participar dos BRICS. Então, é um mundo que tem algumas coisas novas, né? Que você vai realmente dando mais peso, fora a questão da China e da Rússia, que são mais fortes mesmo. Tá, mas você também falou que a bolsa não está sofrendo, o VIX, né, que é o índice que mede lá a volatilidade das opções, né, que a gente chama de índice do medo, né, também não está sofrendo, mas a renda fixa está sofrendo. O que significa? Não, a renda fixa ainda não sofreu. A Treasury,
no último mês, Ela subiu não de, sofreu? subiu de Tá. 4,30 para 4,90. E se você pega lá o playbook de recessões, a Treasury fecha, né? E você tem um steepening da curva, né? Você tem uma inclinação da curva. Então, por isso, essas são as nossas posições. E uma posição menor, a gente tinha uma posição bem grande short, bolsa americana, esse negócio veio não acontecendo, meio perdendo dinheiro, né? Diminuiu e agora que saiu os dados sexta-feira de inflação um pouco mais alta, a Treasury acabou de subir, a gente fez uma posição maior realmente, aplicado na Treasury americana e comprado no steepening. Tá, Juros então lá. vocês estavam short em bolsa americana, A gente continua short, mas uma Mas posição um diminuiu. pouco menor, sim. tá. E agora traduz essa posição em renda fixa que pra mim se me dá um nó. Vamos lá. Acreditando que a taxa de juros vai cair, a taxa de juros da curva média vai cair, e quando ela cair, a longa vai ficar mais alta que a curta. Então a curva vai ficar mais inclinada. Aí você tá posicionado. Posicionado para isso. Tá, entendi. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.